O que você come piora todos os sintomas da menopausa. Alimentos comuns que você consome todos os dias inflamam o seu corpo, roubam o seu sono e aumentam o calorão. Nesse vídeo eu vou revelar 9 alimentos que você precisa eliminar da sua vida e passar pela menopausa sem nenhum sofrimento. O primeiro deles é o álcool, presente tanto no vinho, na cerveja, nos destilados. Primeira coisa que ele faz, dilatar os vasos sanguíneos, que são os caninhos que passam sangue pelo seu corpo. Quando eles estão maiores, passam maior quantidade de sangue. E quanto mais sangue, maior a sensação de calor, causando na mulher aquele calorão intenso junto com a vermelhidão e o suor excessivo. Segunda coisa que o álcool faz e pouca gente sabe é estragar o sono. Você pode até cochilar mais rápido, porém o relaxamento não vem completo, porque seu sono fica totalmente leve. Você acorda várias vezes durante a noite. Isso aí pode te causar a insônia, que é um dos sintomas da menopausa, sem contar que esse soninho picado pode piorar os fogachos, que são os calorões no outro dia. Além disso, o álcool favorece o aumento de peso, porque ele não te dá saciedade, mas te dá várias calorias vazias. Apesar de ajudar a colocar fogo, ele não queima a sua gordura e, pelo contrário, faz aumentar aquela sensação de que você está maior do que parece. A melhor solução é realmente você parar de consumir a bebida alcoólica, por causa de todas essas consequências que ela pode trazer. Mas você pode ir reduzindo com o tempo. Outra coisa que você pode fazer para reduzir os sintomas é consumir esse álcool somente de dia, porque à noite é quando os sintomas costumam piorar. Se você consome o álcool à noite, vai ficar tudo pior do que você imagina. Tem a opção também de você preferir essas bebidas sem o álcool, porque vai conseguir ter aquele gostinho na boca, socializar se essa for a sua intenção, mas não vai ter os malefícios que o álcool pode trazer para você. O segundo alimento é a cafeína, presente no café, no chá preto, no chá verde, no refrigerante, principalmente o de cola. Primeira coisa que ele faz, ativar o modo alerta do seu corpo. Tanto que várias pessoas costumam consumir para ficarem acordados. Ele vai acelerar o seu coração, o seu cérebro, e aí o seu corpo vai ficar mais alerta, mais ansioso, pode dar palpitações e até mesmo piorar a sensação do calor. A cafeína também pode bagunçar o seu sono, principalmente se você consome depois das 3 horas da tarde, porque ela precisa de um tempo para ser mandada embora do seu corpo. Ela vai bloquear uma molécula chamada adenosina, que é responsável por você dormir. E se você consome a cafeína, pode ficar por mais tempo acordada, causando a insônia, e também pode ter sonos picados, piorando o seu fogacho. A cafeína também pode causar algumas mudanças no seu estômago, trazendo azia no intestino, aumentando os gases e também na bexiga, fazendo com que a sua urina seja produzida com maior quantidade e você pode ter a incontinência urinária, que é aquela perda de xixi quando você espirra, tosse, agacha, e é muito comum durante a menopausa. Eu tenho certeza que se eu falar para cortar o café eu vou ganhar vários hates, mas eu vou te ensinar como você vai diminuir a quantidade de cafeína sem sofrer. Primeiro, vai preferir o café coado, que ele é mais suave, não vai trazer essas mudanças, e também, se possível, consumir o café descafeinado, porque ele tem o mesmo gosto, só que não tem a cafeína, porque é ela o vilão quando você consome em muita quantidade. Outra coisa que é muito boa é você ter cuidado com os horários que consomem a cafeína. Prefira sempre até 3 horas da tarde, porque depois disso ela pode demorar demais para sair do seu corpo e causar todos esses problemas. E pode fazer isso gradativamente. Na primeira semana você toma até às 5, na segunda semana até às 3, e quando você vê, vai passar a tomar até no máximo meio-dia e vai ser o bastante. Tem outra opção também para você consumir menor quantidade de café. Toda vez que der vontade, toma primeiro um chazinho calmante, de erva cidreira, camomila, erva doce, que vai diminuir a quantidade de café que você vai tomar depois. E lembra
não tá somente no café, tá? Pode estar escondida no chocolate, no pré-treino que você consome e até mesmo no chimarrão. Para você saber se a cafeína é realmente um gatilho para aumentar os seus sintomas, você vai anotar para ver se está diminuindo de acordo com o tempo. Pega pelo menos 10 dias para fazer esse passo a passo e veja se a frequência está reduzindo. O terceiro alimento que você deve parar de consumir são as pimentas e os alimentos picantes. Primeira coisa que ele faz é ativar os sensores, tanto da língua quanto da pele, de que o calor aumentou. O seu cérebro vai compreender como se a temperatura tivesse subido e aí vai causar aquela sensação do calorão que vem de baixo para cima, o suor e a vermelhidão, principalmente no rosto. Esses alimentos também vão fazer dilatar os vasos sanguíneos, ou seja, aumentar o espaço, vai passar mais sangue e você já sabe que vai aumentar a temperatura, sem contar que ele vai acelerar o seu corpo, fazendo aumentar os batimentos cardíacos, que pode ser gatilho para várias mulheres. Outra coisa que pode acontecer é irritar o seu estômago, causando azia, refluxo. Se você comer à noite, pior ainda, porque esses sintomas vão piorar o seu sono, causar aquela insônia, irritabilidade, aumentar o seu calorão. Para resolver esse problema, primeira coisa, reduzir a quantidade dos alimentos picantes. E se você for comer, escolha aquele que é mais leve. Se for a pimenta in natura, você vai retirar o carocinho, aquela semente, porque lá é onde mora o fogo. Você também deve consumir essa pimenta mais cedo, prefira comer no almoço, deixe o jantar com a comida normalzinha, mais calma. E para você diminuir essa sensação de ardência, de calorão, dá para você consumir alguns alimentos como iogurte, leite, que ajuda a diminuir essa picância. Troca também esse ardor da pimenta por ervas aromáticas, que vai te dar uma boa sensação também. E é o caso do alho, do coentro, do manjericão. Também tem as pessoas que gostam de temperar a comida com limão. Não tem o ardor, não tem a consequência, mas você vai sentir um gostinho diferente. O quarto alimento é o açúcar refinado, presente nos bolos, na bolacha recheada, no refrigerante e no suco de caixinha. Esse tipo de alimento é digerido tão rápido no seu corpo que ele joga como se fosse um caminhão de açúcar tudo de uma vez. Tudo isso aí vai gerar um pico de glicose e, consequentemente, um de insulina, porque o seu corpo vai começar a trabalhar incessantemente para fazer com que a insulina pegue esse açúcar e utilize ele como energia. Esse trabalho desregulado, esse desequilíbrio pode ser um gatilho para os calorões e também para o suor. Outra coisa que o açúcar refinado pode gerar é aumentar o seu peso. Por quê? Todo açúcar que não é utilizado como energia é guardado como gordura e isso aí vai aparecer principalmente na sua barriga. Sem contar que, como esse alimento é digerido muito rápido, você vai sentir fome muito mais rápido também, aumentando a vontade de comer e, consequentemente, comendo mais calorias do que devia no seu dia. E não para por aí. Esse açúcar também é capaz de mexer no equilíbrio do seu intestino e da sua periquita, porque ele começa a alimentar as bactérias e os fungos ruins. Isso aí acontece porque todas as bactérias do bem que vivem tanto no intestino quanto na sua vagina para te protegerem, elas ficam todas desequilibradas. E aí tudo aquilo que é ruim vai aproveitar para crescer em grande quantidade. No intestino você pode ter tanto a prisão de ventre quanto a diarreia e também a sensação de estufamento. E na região íntima você pode ter a candidíase e a vaginose bacteriana. Na prática, não tem como a gente cortar o açúcar de uma vez, dizer que vai parar de consumir para o resto da vida, porque acaba se tornando insustentável. Mas tem como fazer pequenas mudanças no dia a dia para diminuir todas as consequências. Primeiro, o caso do refrigerante. Eu posso trocar por uma água com gás misturada com limão e um bom adoçante. Posso também trocar por alguns chás gelados sem açúcar. Para você diminuir aquela vontade de comer doce que às vezes aparece, dá para escolher uma fruta mais docinha, como pera, maçã
uva, ou então você pode optar por um chocolate que é mais amargo, 70%, e não vale exagerar também, tá? 2 quadradinhos tá ótimo. Se você tem o costume de comer doce todo dia e quer parar, tem uma boa opção para você: consumir o chá de canela. Ele tem um aroma que lá no seu cérebro ativa uma parte que tem a mesma sensação de que você está comendo um doce. Ai, doutora, fiz todas essas dicas da senhora, não passou minha vontade de comer doce. O que eu faço? Tem uma dica final para você que é tira e queda: escovar os dentes. Essa medida simples vai mudar totalmente o seu paladar e vai cortar aquela vontade de comer doce, porque tá tudo mais refrescante, principalmente se você usa o enxaguante bucal. O quinto alimento é o carboidrato refinado, encontrado no arroz branco, no pão branco e no macarrão. Eles são um tipo de açúcar disfarçado. Apesar desses alimentos não serem geralmente doces, o meu corpo não utiliza da mesma forma que eu consumo. Ele vai quebrando em pequenos pedacinhos, vira glicose, que é, no caso, o açúcar. Eles funcionam da mesma forma que o açúcar refinado. Bagunça seu sangue, acumula como gordura, aumenta seu calorão e ainda não dá saciedade. O problema desses alimentos é porque na hora do processo deles, eles perdem todas as fibras, que é aquilo que dá saciedade. Então você deve preferir todos que são integrais: arroz, pão e macarrão integrais. Além deles te darem saciedade, vão ajudar a você ter uma sensibilidade maior à insulina, evitando que o açúcar seja acumulado como gordura e controlado a quantidade que vai para o seu sangue. Inclusive, isso vale para todas as refeições que você fizer no seu dia, não somente para o almoço e para o jantar. Tem gente que no café da manhã só come pão com manteiga, cuscuz com manteiga, bolacha, água e sal e acha que está tudo certo. Mas não, sente fome meia hora, 40 minutos depois. A proteína vai ajudar na saciedade, você ficar cheio por mais tempo, sem contar que vai ajudar a aumentar a quantidade de músculos. E quando você tem mais músculos, seu corpo queima mais caloria porque precisa de mais energia e vai preferir queimar a gordurinha que está acumulada. O sexto alimento são os ultraprocessados e os embutidos. E eu estou falando dos salgadinhos, dos fast foods, que são as comidas rápidas que a gente encontra no shopping, nos trailers. Também tem os embutidos, como presunto, salame, linguiça e salsicha. Todos esses alimentos são calorias vazias. Você consome eles, ganha muita caloria, porém não tem nenhum tipo de nutriente que possa te ajudar. Além disso, são alimentos hiperpalatáveis. Quer dizer que quanto mais você come, mais você quer comer e nem percebe. Na menopausa, a mulher fica com um metabolismo muito lento e aí para queimar todas essas calorias é muito mais difícil e acaba acumulando como gordura. Eles também vão piorar os fogachos, os famosos calorões. Por quê? O corpo, ele precisa de mais energia, precisa trabalhar mais para digerir os alimentos que são gordurosos, mais pesados, e tudo isso vai fazer com que o seu corpo gere mais temperatura. Então, você vai sentir por fora aquele calorão mais intenso. Como esses alimentos estão cheios de gordura, infelizmente podem afetar as suas artérias, causando placas de gordura nessas regiões e também aumentar o seu colesterol. Isso aí pode causar uma consequência maior, que é aumentar a sua pressão e causar problemas no seu coração, até mesmo um infarto. Principalmente porque durante a menopausa a mulher perde a proteção contra doenças cardiovasculares por causa da diminuição do estrogênio. Não precisa cortar 100% esses alimentos da sua vida, mas você vai priorizar alimentos de verdade, principalmente na sua casa. Verduras, legumes, frutas, carnes de açougue, frangos comprados em mercado, e não vai comprar aqueles que já são prontos, ou seja, temperados, que são embutidos, enlatados. Uma dica muito boa que eu posso dar para vocês é não comprar esses alimentos na hora que for no mercado. Por quê?
Quando a gente tem, fica mais fácil de consumir. Se a gente não tem em casa, no nosso armário, fica mais dificultoso, porque a gente precisa ir comprar, ir atrás e acaba desistindo. Ou seja, não coloque esse tipo de alimento na sua lista de compras. O sétimo alimento é o sal. Muita gente conhece ele como o vilão da pressão alta, mas também pode ser em relação aos sintomas da menopausa. Ele vai causar uma retenção de líquidos. Por quê? Quando tem muito sal dentro do nosso corpo, ele, que é muito inteligente, vai começar a pensar em diluir esse sal e vai segurar toda a água que tem dentro, vai impedir que ela saia pelo xixi. E aí vai ter aquela retenção de líquidos. Você vai se sentir muito mais inchada e nem é por gordura, é por causa de excesso de água dentro do seu corpo, porque ele está tentando te proteger. O excesso de sal também pode alterar o seu sono. Por quê? A mulher que está com excesso de sal no corpo precisa tomar mais água porque ela está desidratada e vai sentir mais sede. Isso aí vai causar várias idas no banheiro, principalmente à noite, fazendo com que o sono dela seja todo picado. Pode causar também uma alteração na sua pele, deixando ela mais seca, mais fina e mais sensível. Por quê? Quando o seu corpo está desidratado, ou seja, com muito sal e pouca água, a hidratação, a água não chega até a sua pele e você pode ver essas alterações muito facilmente e rapidamente. Mas tem um detalhe que você precisa saber. O sal, ele não está somente naquele pozinho branco. Ele pode estar escondido em outros alimentos, como nos enlatados, os milhos, ervilhas, sopas prontas, nos embutidos, salsicha, linguiça, salame, presunto e também nos temperos prontos. Aquele caldo em cubo, o famoso sazon, os molhos prontos também. O que você vai fazer aí na sua vida para diminuir a quantidade de sal? Primeira coisa, preferir todas as proteínas que são naturais. Frango, peixes, carnes e ovos ao invés dos embutidos. E se for utilizar os enlatados, como eu disse, o milho, a ervilha, as verduras prontas em conserva, você vai lavar antes de consumir. Em relação aos temperos da comida, você pode utilizar outras opções que são naturais. Tem o alho, a cebola, chimichurri, cúrcuma, páprica e vários outros vegetais que você pode temperar sua comida, vai ficar gostosa e não vai ter nenhuma consequência. Tem muita gente que gosta de utilizar molho de tomate no dia a dia, só que esquece que aquilo dali pode ser um vilão disfarçado. Você vai preferir aqueles que têm somente tomate na sua composição. Geralmente são os extratos de tomate e não molho de tomate. Outra coisa que também vai ajudar é você consumir alimentos ricos em potássio, banana, abacate, folhas e feijão, porque o potássio faz eliminar a quantidade de sódio, que é a mesma coisa do sal dentro do seu corpo. O oitavo alimento é a gordura trans, a gordura ruim, encontrada principalmente na pele do frango, nos cortes de carne mais gordo, como cupim, picanha, na margarina industrializada, no bacon e também nas frituras por imersão, quando você coloca o alimento mergulhado no óleo. Pior ainda se for um óleo reutilizado. Esse tipo de alimento pode entupir as suas artérias, causar problemas no seu coração, aumenta o colesterol ruim, que piora ainda mais, pode causar um ganho de peso por causa do excesso da gordura e também piora os calorões, porque o seu corpo vai inflamar demais tentando eliminar, trabalha muito e aumenta a temperatura. Tem algumas trocas que vão ajudar bastante a diminuir a quantidade de gordura ruim da sua vida. Primeiro, trocar o óleo de soja, de canola, de milho pelo azeite de oliva extra virgem, tanto para preparos, também para utilizar em saladas. Se possível, você troca o preparo. Pode, ao invés de fazer frito, fazer refogado, ao vapor ou na air fry. Vai preferir também as carnes mais magras, retirar a pele do frango, porque apesar de ser muito gostosa, faz muito mal para você e vai consumir gorduras boas, presente principalmente nos peixes e também nas castanhas, nas oleaginosas e no abacate.
Você também pode trocar a margarina por alguma outra opção mais saudável, como a manteiga, só que em pouca quantidade, o azeite ou então alguma pasta de amendoim que vai te ajudar a aumentar a gordura boa no seu corpo. O nono alimento que você deve evitar é aquele rico em histamina. É uma substância que está presente no seu corpo e age contra alergias e infecções, mas também ajuda a controlar o seu sono, seu apetite, sua pressão e até mesmo a dilatação dos seus vasos sanguíneos. Você vai encontrar esse tipo de substância principalmente nos queijos que são curados e envelhecidos, no peixe defumado e no shoyu ou no ketchup. Quando eles são consumidos em excesso, podem bagunçar todo o equilíbrio do seu corpo e causar os fogachos, a insônia, a dor de cabeça e até mesmo alterações no seu intestino. Como opção para não alterar os seus sintomas da menopausa, você pode preferir os queijos mais frescos, não consumir esse tipo de tempero na sua comida, principalmente o ketchup, porque quando a gente come já é em muita quantidade, nem percebe, e também vai começar a notar se eles são gatilhos na sua vida ou não. A gente começou um novo quadro aqui no canal onde eu vou responder as principais e as melhores perguntas de vocês. Então, se você tem alguma dúvida muito boa, coloca aqui no comentário que eu vou anotar e vou responder.